As luzes do Grand Tech Conference Hall de São Francisco cintilavam contra os painéis de vidro imponentes, refletindo no acabamento dourado do terno sob medida de Ethan Carter, enquanto ele subia ao pódio. Centenas de olhos acompanhavam cada um de seus movimentos, repórteres posicionados, câmeras gravando, todos esperando o visionário bilionário revelar o futuro da Carter Systems. Ele já tinha feito isso centenas de vezes, dominado cada palco, comandado cada sala. Mas dessa vez, algo estava errado. Sua voz, normalmente firme e autoritária, vacilou no meio de uma frase. Instintivamente levou a mão ao peito, a testa franzida, a postura oscilando, e então, sem mais uma palavra, desabou diante do mundo. O caos tomou conta num instante. Gritos de espanto encheram o salão, assistentes chamavam por socorro, paramédicos abriram caminho pela multidão com urgência, enquanto uma sirene distante começava a ligar. Em minutos, Ethan era levado inconsciente em uma maca, cercado por pânico e incredulidade. O quarto do hospital onde acordou era estéril e silencioso, com apenas o som suave das máquinas quebrando o silêncio. Piscou devagar, tentando se ajustar às luzes fracas no teto. Seu corpo doía, a boca estava seca, e o peso em seu peito parecia maior do que tudo o que já tinha carregado. Uma médica entrou com uma prancheta e uma expressão cuidadosa. Suas palavras foram claras, clínicas e finais. Câncer pancreático em estágio 4. Sem cura. 6 meses no máximo. Ethan não disse nada, apenas encarou o vazio, como se tentasse rejeitar mentalmente o que seu corpo já havia aceitado. Quando a médica saiu, ele permaneceu imóvel, as palavras circulando como abutres dentro de sua cabeça. 6 meses. Era tudo o que tinha. Tinha construído um império tecnológico, revolucionado a segurança digital, vencido concorrentes, sobrevivido a processos e aquisições hostis. Mas nada disso importava agora. Não tinha esposa, não tinha filhos. Seus pais haviam morrido anos antes, e seu único irmão, um advogado em Manhattan, não falava com ele desde uma desavença nos negócios quase uma década atrás. Tinha tudo, e agora não tinha ninguém. De volta à cobertura em Manhattan, os pisos de mármore ecoavam sob seus passos enquanto entrava, afrouxava a gravata e a jogava sobre a cadeira mais próxima. Tudo brilhava. Os corrimões de vidro, os balcões de granito, os móveis italianos feitos sob medida. Mas parecia vazio. A empregada o cumprimentou suavemente, a voz cautelosa. "Bem-vindo de volta, senhor." Ele assentiu, sem dar explicações. Ethan passou pela sala de estar e entrou em seu escritório. Sentou-se, encarando o nada. O silêncio era insuportável, alto em sua ausência de vida. Horas se passaram. O pôr do sol derreteu-se na noite. Finalmente ele se levantou e saiu do escritório, os passos lentos, incertos, até encontrá-la no corredor arrumando flores frescas. Amélia, a empregada, 23 anos, quietinha, gentil, sempre presente, mas nunca intrusiva. Ela olhou para ele, surpresa com sua súbita presença. "Senhor, está tudo bem?" perguntou suavemente. Ele não respondeu de imediato, apenas a observou. Realmente a observou, como se a visse pela primeira vez. Havia algo na maneira como ela se portava, calma, mas não fria, inocente, mas não ingênua. "Você trabalha aqui há 3 anos, certo?" perguntou de repente. Ela assentiu. "Sim, senhor. Desde os 20. Antes disso, limpava escritórios no centro. Cuidava da minha avó", disse ela em voz baixa. Ethan assentiu. Então fez um gesto para que ela o seguisse até o escritório. Ela hesitou, confusa, mas obedeceu. Ele se sentou, olhos fixos no chão, a voz baixa. "Os médicos me deram 6 meses, sem tratamento, sem droga milagrosa, só tempo." A respiração de Amélia prendeu. Seus olhos se arregalaram. "Sinto muito, senhor", sussurrou. Ethan levantou o olhar.
Não quero morrer e ser esquecido, Amélia. Quero deixar algo para trás, algo vivo. Ela inclinou a cabeça, sem saber onde aquilo levaria. Quero um filho, disse ele. As palavras caíram entre eles, silenciosas, mas poderosas. Ela ficou imóvel, sem respirar. Quero que você carregue meu filho. Seus lábios se entreabriram em incredulidade. Senhor, eu nunca estive com ninguém antes. Gaguejou a voz trêmula com o peso do pedido. Ele assentiu devagar. Eu sei. O silêncio se alongou entre eles. Suas mãos tremiam. Sempre pensei que quando me entregasse, seria por amor. Sussurrou ela. O olhar de Ethan suavizou. Não estou pedindo amor. Estou pedindo confiança e a chance de deixar uma parte de mim neste mundo. Amélia recuou, a mente girando, o coração disparado. Isso não é algo que posso decidir agora, disse. Claro que não, respondeu ele. Tome seu tempo. Ela virou-se e saiu do quarto, andando apressada pelo corredor, mal percebendo como seus joelhos tremiam a cada passo. No seu pequeno quarto no andar de cima, sentou-se na beirada da cama, apertando um travesseiro contra o peito, os olhos ardendo com perguntas não ditas. Como poderia sequer considerar isso? E ainda assim, havia algo em sua voz, no modo como ele a olhou, não com desejo, mas com dor, que era difícil ignorar. Ele não estava tentando usá-la, ele estava pedindo um último ato de bondade. Lá embaixo, Ethan continuava na poltrona, ainda olhando para a porta por onde ela havia desaparecido. Seu coração, já frágil, sentia-se mais pesado do que nunca. A casa que antes o fazia sentir-se intocável, agora parecia um túmulo. Ele fechou os olhos e sussurrou no silêncio. Por favor, diga sim, Amélia. Só uma noite. Um pedaço de mim deixado neste mundo. Algo que me sobreviva. Lá em cima, Amélia enxugava as lágrimas. As paredes finas ao seu redor eram incapazes de conter a dor que agora crescia dentro dela. Ela crescera sem nada, perdeu todos, trabalhou duro por cada centavo. Mas nada a preparara para isso. Não para a solidão na voz dele, nem para a dor crua em seus olhos, e nem para a verdade estranha que nascia dentro do seu peito. Que, em meio àquele pedido impossível, seu coração também estava se partindo. Ela não se sentou. Não sorriu. Apenas falou, com a voz baixa, mas firme. Eu vou fazer isso. Não por dinheiro, não por pena, mas porque talvez, só talvez, eu entenda o que significa deixar este mundo sem jamais ter tocado algo que realmente dure. Ethan se levantou lentamente, sua expressão indecifrável, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Tem certeza? Perguntou, com a voz quase inaudível. Ela assentiu, os olhos fixos nos dele. Eu não sei o que o amanhã trará, não sei como me sentirei depois, mas sei que não posso virar as costas para você. Não agora. Não houve cerimônia, nem grande gesto. Apenas duas pessoas de pé no espaço silencioso, entre o medo e a coragem. Ele estendeu a mão, afastando suavemente uma mecha de cabelo do rosto dela. Ela não recuou. Sua respiração vacilou, mas ela permaneceu ali. Lentamente ele encostou a testa na dela, deixando o silêncio dizer o que as palavras não conseguiam. Quando a beijou, não houve pressa nem desejo. Foi reverente, como uma oração sussurrada no escuro. Mais tarde, sob a luz suave do quarto, Amélia estava de pé diante do espelho, envolta em um robe de algodão. Seus dedos tremiam ao desfazer o laço, deixando-o cair ao chão. Ethan a observava com admiração, não com desejo, como se presenciasse algo sagrado. Ela subiu na cama e deitou-se ao lado dele, suas mãos encontrando as dele, os dedos entrelaçados. Ele a beijou novamente, mais devagar desta vez, e sussurrou seu nome como se carregasse mais peso do que qualquer outro nome que já havia pronunciado. Seus corpos se moveram com cuidado. Cada toque uma pergunta, cada respiração uma resposta. Houve insegurança, sim,
e hesitação. Mas também houve uma confiança que nenhum dos dois esperava. Quando se tornava demais, quando ela ofegava ou tremia, ele parava, esperava, seus olhos buscando permissão para continuar. Eu estou com você. Ele sussurrava, mais de uma vez, seus lábios roçando sua têmpora. Eu não estou aqui para tirar nada de você, só quero lembrar como é ser humano. Ela assentiu, em meio às lágrimas, deixando para trás todo o medo, toda a dúvida, e deu a ele o único presente que ainda lhes tinha. Depois, ficaram deitados sob os lençóis, o quarto preenchido apenas pelo som da respiração e o leve zumbido da cidade lá fora. Ela repousou a cabeça sobre o peito dele, ouvindo o ritmo instável do seu coração. Ele acariciava seus cabelos, a outra mão repousando protetoramente sobre os dedos dela. Obrigado, Amélia, disse por fim. Ela não respondeu, mas o silêncio foi suficiente. Nos dias seguintes, algo sutil mudou entre eles. Ela passou a lhe trazer chá sem que ele pedisse. Ele perguntou sobre sua infância, sobre sua música preferida, seu livro favorito, seus sonhos. Eles riram, uma risada verdadeira, quando ele tentou fazer o café da manhã e quase incendiou o fogão. Não era amor, ainda não, talvez nunca fosse, mas era algo terno, algo frágil, algo real. Então veio a noite em que ele desmaiou novamente. Desta vez no corredor, a poucos passos do quarto dela. Ela gritou por socorro e ele foi levado de volta ao hospital. A médica disse que era uma complicação esperada nessa fase. Mas Amélia não saiu do lado dele. Segurou sua mão enquanto ele dormia, sussurrou histórias, encostou a testa na dele e implorou, em silêncio, por mais um dia. De volta em casa, sozinha em seu quarto, ela encarou o calendário. Algo não batia. Suas mãos tremiam enquanto refazia as contas. 2 semanas de atraso, náuseas matinais, a sensibilidade repentina aos cheiros. Ela correu até a farmácia, sob a chuva, comprou o teste, esperou em silêncio. E então viu as 2 linhas rosas aparecerem com uma clareza que lhe tirou o fôlego. Um filho. O filho dele. Amélia caiu no chão, pressionando a palma da mão contra o ventre. Você está aqui. Você é real. Você é dele. E naquele momento ela entendeu. Ela não tinha apenas dado algo a um homem morrendo. Ela havia recebido algo em troca. Vida. Esperança. Um pedaço de Ethan Carter que viveria muito depois que as máquinas se calassem. Foi durante esse caos que uma carta chegou, entregue em mãos. O envelope estava carimbado com um nome que ela só tinha ouvido mencionar de passagem. Senhor Richard Reed, ex-sócio e mentor de Ethan, um homem que, segundo rumores, havia sido afastado da Carter Systems durante uma reestruturação turbulenta. A carta era simples, educada e breve. Gostaria de conversar com você, dizia, sobre Ethan e sobre você. Na tarde seguinte, ela se encontrou em um café tranquilo de esquina, o zíper do casaco apertado e os nervos à flor da pele. O Sr. Reed chegou pontualmente, alto, cabelos grisalhos, com a energia calma de quem está acostumado a ler as pessoas antes que elas falem. Cumprimentou-a com gentileza, sem nenhuma suspeita ou arrogância, como ela havia imaginado. Conversaram com cautela, primeiro sobre Ethan, depois sobre seus últimos meses, e então sobre a criança. Ela esperava julgamento, talvez até descrença, mas encontrou algo diferente em seu olhar. Reconhecimento. Ethan falava de você, disse o Sr. Reed, com frequência, e não como uma empregada. Ele dizia que você era a única pessoa verdadeira que restava em sua vida. A garganta de Amélia se apertou. Ela queria acreditar, mas ouvi-lo em voz alta tornava o luto ainda mais agudo. O Sr. Reed então enfiou a mão no casaco e puxou um segundo envelope. Ethan deixou isso comigo meses atrás, com instruções para entregá-lo, apenas se você estivesse esperando um filho dele.
Dentro havia um contrato de confiança, um plano que Ethan havia elaborado em segredo, detalhando uma herança modesta, direitos de guarda e um fundo privado para sustentar tanto a mãe quanto o filho. As mãos de Amélia tremiam enquanto lia, não pelo dinheiro, mas pela previsibilidade, pela consideração. Mas o senhor, Reed ainda não havia terminado. Explicou que a morte de Ethan havia desencadeado uma batalha legal. Os membros restantes do conselho estavam contestando partes do testamento, tentando evitar qualquer coisa que não estivesse documentada publicamente. Amélia não havia sido mencionada em nenhuma declaração oficial, e a criança, ainda não nascida, seria o centro de uma tempestade que já se formava. Quero ajudá-la, disse o senhor Reed, calmamente. Não porque devo algo a Ethan, mas porque acredito que você não deve enfrentar isso sozinha. Sua oferta era genuína, uma equipe jurídica, recursos e, mais do que isso, sua presença no tribunal para confirmar as intenções de Ethan. Ela o encarou por um longo tempo, sem saber o que dizer, sem saber como confiar em alguém novamente. Mas havia algo em seu tom que a fez acreditar, e então ela apenas assentiu. Semanas se passaram, sua barriga crescia, agora visível sob o tecido leve de seus vestidos. As manhãs ainda eram preenchidas por náuseas e fadiga, mas ela resistia. O Sr. Reed ligava com frequência, atualizando-a sobre os processos legais, reunindo documentos, coordenando reuniões com advogados que falavam em termos que ela mal compreendia, mas se esforçava para acompanhar. Ele também a visitava, nem sempre por motivos legais. Às vezes, apenas se sentava com ela, trazia pão fresco de uma padaria, perguntava se ela estava dormindo bem, se o bebê já chutava. Começou de forma simples. Uma conversa aqui, um sorriso ali. Ele nunca cruzou uma linha. Nunca insinuou nada além do necessário, mas sua gentileza era constante, e, em seu mundo de luto e mudanças, constância era algo que ela quase havia esquecido como aceitar. Certa noite, após uma reunião especialmente longa com os advogados, ela adormeceu no sofá da casa dele. Quando acordou, um cobertor havia sido colocado sobre ela, e ele já havia partido. Um bilhete repousava sobre a mesa. Durma bem, Amélia. Você não precisa fazer tudo sozinha. Pela primeira vez em semanas ela sorriu. Não porque estava apaixonada, ainda não. Mas porque alguém a havia visto. Não como um fardo, não como um caso, mas como uma mulher que ainda permanecia de pé no meio da tempestade. O prédio do tribunal erguia-se alto e silencioso contra o céu da manhã, suas colunas de pedra lançando longas sombras sobre os degraus de mármore, enquanto Amélia permanecia parada, uma mão pousada suavemente sobre a curva de sua barriga e a outra segurando a pasta de documentos que o Sr. Reed a ajudara a preparar. Lá dentro, o ar era frio e imóvel, as paredes ecoando com passos e murmúrios distantes. Mas nada disso era tão claro quanto as batidas do seu próprio coração. Firmes, mas incertas. Ela havia se vestido com cuidado naquela manhã, um vestido azul marinho suave, cobrindo-a com modéstia, o cabelo preso, nenhum traço de maquiagem, apenas a verdade e a firmeza marcadas em seu rosto. O Sr. Reed estava ao seu lado, calmo e composto em um terno cinza chumbo. Sua presença era uma âncora silenciosa em uma tempestade que ela não sabia se conseguiria enfrentar sozinha. A sala de audiência era menor do que ela esperava, mais íntima, mas a tensão lá dentro era pesada, pressionando seu peito como um fardo. Do outro lado, 2 advogados representavam o conselho da Carter Systems, polidos e severos, os olhos afiados com estratégia. Atrás deles, os olhares frios da família estendida de Ethan, nenhum dos quais a conhecia, mas todos pareciam convencidos de que ela não era mais do que uma complicação a ser apagada. A juíza, uma mulher de cerca de 60 anos com óculos de armação prateada e um olhar que atravessava qualquer encenação,
Chamou a sessão à ordem, e com isso a batalha começou. Os argumentos vieram rapidamente. Linguagem legal, provas impressas, afirmando que não existia casamento formal, que Amélia nunca havia sido reconhecida publicamente, que a criança não tinha qualquer status legal sem confirmação de DNA e registro oficial. Amélia permaneceu imóvel enquanto as palavras a pintavam como uma estranha, uma mentirosa, uma mulher que havia ultrapassado seu lugar. Mas dentro dela algo permaneceu firme. Ela pensou nas mãos de Ethan, como haviam segurado as suas naquela noite no hospital, como ele havia sussurrado promessas, não para si mesmo, mas para a vida que crescia dentro dela. Pensou na carta que ele deixara, no testamento que escrevera, no modo como ele a olhava com mais humanidade do que qualquer um naquela sala ousava demonstrar. Quando foi a vez do advogado dela, ele se levantou com uma confiança calma, falando não com raiva, mas com clareza inabalável. Expôs a linha do tempo do emprego de Amélia, a correspondência pessoal, o envelope retirado da gaveta do hospital e, finalmente, o teste de paternidade, assinado e verificado, confirmando Ethan Carter como o pai biológico da criança que ela agora carregava. Ele falou de intenção, de áudios gravados por Ethan em suas últimas semanas, nomeando Amélia e a criança ainda não nascida como sua única família. Então, para surpresa de todos, o Sr. Reed pediu para falar. Subiu ao púlpito sem hesitação, sua voz firme e deliberada, e começou a contar ao tribunal sobre as conversas finais de Ethan, sobre as mudanças. Ele falou das mudanças que Ethan havia feito em privado, do homem em que ele se tornou nos últimos meses. Não falou de negócios corporativos, nem de estratégias de diretoria, mas de um homem morrendo em busca de redenção, por meio de um único ato de esperança. Eu testemunhei essa esperança, disse ele simplesmente, e eu a apoiarei, porque ela foi real. A sala do tribunal caiu em silêncio. Até os curadores se remexeram desconfortáveis, a narrativa começando a rachar. Finalmente, chegou a vez de Amélia. Ela se levantou lentamente, a força silenciosa em seus passos mais poderosa do que qualquer depoimento que pudesse ter preparado. Eu não vim aqui para reivindicar fortuna, disse ela, sua voz calma, mas carregada de emoção. Vim aqui porque meu filho merece saber de onde veio, carregar o nome do pai com orgulho, não com segredo. Eu amei Ethan, não pelo que ele possuía, mas pelo homem que ele se tornou, quando tudo mais lhe foi tirado. Esse homem me pediu para carregar uma parte dele adiante, e eu disse sim. Não porque fosse fácil, mas porque acreditei no que essa parte dele poderia significar. Ela fez uma pausa, então acrescentou: se eu tiver que criar essa criança sozinha, eu o farei. Mas não deixarei o mundo apagar nem ele, nem o pai dele. A juíza escutou com atenção. Olhos indecifráveis. Papéis foram folheados, leis citadas, minutos que pareciam horas se passaram. Mas, eventualmente, veio a decisão. Este tribunal reconhece a criança carregada por Amélia Morgan como herdeira biológica e legal de Ethan Carter, declarou a juíza, e um fundo fiduciário deverá ser restabelecido conforme o testamento privado do Sr. Carter e sua intenção verificada. Um suspiro percorreu a sala, não de Amélia, que permaneceu imóvel, olhos fechados, lábios entreabertos em um agradecimento silencioso, mas da diretoria, que percebeu que havia perdido não apenas um caso, mas o controle. Do lado de fora, repórteres se aglomeraram como abelhas, microfones erguidos, flashes estourando, mas o Sr. Reed a protegeu com uma das mãos e sussurrou firmemente: sem declarações hoje. Ela assentiu e o seguiu até o carro à espera, o coração batendo forte. Não de medo, mas da verdade súbita e inegável. Ela havia conseguido. Havia protegido o futuro de seu filho, não com raiva nem manipulação, mas com verdade e graça. Nos meses que se seguiram,
O fundo fiduciário foi formalmente estabelecido. Seu nome entrou em documentos que antes a teriam recusado. E lentamente, a vida começou a respirar novamente. Ela se mudou para uma casa menor perto do rio Hudson, tranquila, iluminada, com um quarto de bebê que ela mesma pintou em tons suaves de verde e branco, cada pincelada cheia de esperança. O Sr. Reed a visitava com frequência, às vezes com mantimentos, outras vezes apenas para conversar, e em outras, apenas para sentar-se ao lado dela no alpendre, observando a luz se mover sobre a água. A conexão deles, antes forjada apenas no dever e lealdade, começou a transformar-se em algo mais suave. Ele notava como ela prendia o cabelo atrás da orelha ao ler, como ela cantarolava baixinho enquanto dobrava roupas de bebê. Ela percebia como a voz dele se suavizava ao falar com ela, como ele nunca olhava para o celular quando ela estava falando. Numa noite, enquanto o verão sussurrava entre as árvores, ele trouxe um buquê de girassóis amarrado, de forma desajeitada com barbante, e disse simplesmente, para iluminar o dia, caso tenha sido difícil. Ela sorriu como não fazia há meses e permitiu-se imaginar. Talvez ela não precisasse mais estar sozinha. O bebê nasceu numa manhã quente de julho, um menino de cabelos escuros e os olhos sérios de Ethan. Amélia o segurou contra o peito, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas, enquanto sussurrava, você está aqui, está seguro, é amado. O Sr. Reed esperava do lado de fora, andando de um lado para o outro suavemente. Quando ela o chamou, ele entrou em silêncio e então parou, o ar lhe fugindo ao ver a cena. Ela lhe ofereceu o bebê, suas mãos firmes, o sorriso suave. Conheça Ethan James, disse ela, e ele pegou a criança nos braços com reverência, sussurrando, bem-vindo ao mundo, pequeno. Semanas se passaram, e o ritmo tranquilo da maternidade envolveu Amélia como uma canção familiar. Numa tarde, enquanto observava o senhor Reed balançar o bebê suavemente no colo, ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Obrigada, Richard, por não ter ido embora. Ele olhou para ela, olhos brilhantes, e respondeu suavemente, eu nunca conseguiria. Ela se aproximou, seus lábios tocando a bochecha dele e permanecendo ali, e pela primeira vez ela se permitiu imaginar uma nova história. Não escrita com dor, mas com cura. Ela havia tentado deixar tudo isso para trás. Passou aquela noite andando de um lado para o outro, embalando o filho nos braços enquanto os olhos sonolentos do bebê piscavam para ela, alheios à tempestade que se armava mais uma vez. Richard ligou tarde, oferecendo-se para ir até lá, mas ela recusou, dizendo que precisava de tempo. O que ela realmente precisava era de clareza, não apenas sobre o processo, mas sobre ele, sobre o que eles estavam se tornando. No dia seguinte ela visitou o túmulo de Ethan, algo que não fazia havia meses. Ficou em silêncio, com a mão pousada sobre a lápide, o filho envolto firmemente contra o peito, e falou suavemente, sinto sua falta, queria que pudesse vê-lo. Ele tem seus olhos, aquela sua carinha teimosa, mas acho que você já sabia disso. Ela fez uma pausa, o vento puxando as pontas do seu cachecol. Acho que estou me apaixonando por ele, por Richard, quero dizer, e não sei se isso é certo ou errado, mas queria que você soubesse. Nunca vou te esquecer, mas também preciso continuar vivendo. E talvez o amor não seja um único capítulo, talvez seja o livro inteiro. Ao voltar para o carro, um sentimento de paz tomou conta dela. Ela não podia controlar o que os outros acreditavam, nem desfazer as perdas que tinha sofrido, mas podia escolher o que levar adiante e o que deixar para trás. Richard estava esperando na varanda da frente quando ela chegou, com uma expressão de preocupação marcada no rosto. Ela não esperou que ele falasse. Deu um passo à frente e o beijou. Não com urgência, nem medo, mas com certeza tranquila. As mãos dele encontraram as dela,
os dedos se entrelaçando naturalmente, e naquele momento, algo mudou de forma definitiva. As semanas seguintes passaram rapidamente. Richard assumiu o controle da preparação jurídica, coordenando tudo com a mesma equipe que os ajudara anteriormente. Amélia se manteve calma e focada. Já não era mais a mulher que antes temia até a própria sombra, mas uma mãe que agora conhecia seu valor e o valor da história que protegia. Na audiência final, a sala estava tensa, cheia de representantes, da imprensa e até de alguns dos antigos conselheiros, mais uma vez assistindo para ver se Amélia cairia. Mas ela não caiu. Com o filho nos braços e Richard ao seu lado, ela apresentou os novos resultados de DNA, inquestionáveis e absolutos. A juíza, a mesma que decidira meses antes, recostou-se na cadeira e declarou com clareza: este tribunal não vê razão para reabrir um caso já encerrado. A criança continua reconhecida como herdeira legal de Ethan Carter, e o fundo fiduciário permanece válido. Lá fora, Richard se virou para ela com um sorriso lento. É a segunda vez que você encara gigantes e não pisca. Amelia riu, um som leve e pleno, com os olhos brilhando de algo novo. Eu não fiz isso sozinha, respondeu. Em casa, ela colocou o filho no berço, beijou sua testa e ficou na porta do quarto observando enquanto Richard se aproximava por trás. Ele a envolveu pela cintura e sussurrou: não estamos mais apenas sobrevivendo. Estamos construindo algo. Ela se virou para ele e respondeu: então vamos construir juntos. O inverno voltou com uma graça silenciosa, flocos de neve caindo como desejos esquecidos sobre os telhados, enquanto Amélia empurrava o carrinho pela calçada tranquila do subúrbio. O cachecol bem enrolado contra o vento, e o pequeno Ethan dormindo tranquilamente dentro do casulo de cobertores. O mundo ao redor coberto por um silêncio branco, mas o coração dela começava a ecoar com algo bem mais alto que a estação. Perguntas que ela nunca tinha feito, verdades não ditas, memórias que se recusavam a ficar enterradas. Tudo começou com um telefonema, inesperado e breve, de um número desconhecido. A voz de um homem dizendo seu nome com uma familiaridade que ela não reconhecia, pedindo para se encontrarem, alegando que tinha algo que ela merecia saber. Ela quase desligou, mas algo no tom dele, uma mistura de arrependimento e urgência, a fez hesitar. E foi assim que ela se viu sentada em uma lanchonete tranquila no Brooklyn, 2 dias depois, de frente para um homem chamado Calvin Rhodes, antigo conselheiro jurídico de Ethan, que havia desaparecido do Círculo Carter muito antes da batalha pela herança começar. Ele parecia mais velho do que sua idade, desgastado pela culpa, e antes que ela pudesse perguntar por que ele havia vindo, ele deslizou uma pasta sobre a mesa e disse suavemente: você precisa ler isso. Não porque quero te machucar, mas porque Ethan queria que você soubesse de tudo. Dentro havia documentos que ela não reconhecia, cartas escritas à mão, algumas endereçadas a Ethan, outras nunca enviadas, e no fundo, uma fotografia amassada e desbotada de Ethan com outra mulher, mais jovem, sorrindo, rezando. O coração dela parou. Não é o que você pensa, disse Calvin rapidamente. Aquela criança nunca nasceu. Ela perdeu antes do parto e o relacionamento terminou mal. Mas Ethan se culpou por anos. Por isso ele nunca correu com você. Ele carregava essa culpa. Achava que não merecia ser feliz de novo. Mas você mudou isso. Ele me deixou tudo isso antes da cirurgia. Disse que, se algo acontecesse, você devia saber a verdade. Amélia ficou em silêncio, atordoada, sem saber o que sentir. Traição, tristeza, empatia, ou simplesmente o peso de saber que Ethan havia sofrido em silêncio, mesmo enquanto lhe dava tudo. Ela agradeceu a Calvin, discretamente, pegou a pasta e saiu na neve. Os pensamentos em turbilhão, entre memórias e dúvidas. Naquela noite, após colocar o bebê para dormir,
Sentou-se com Richard na sala, a lareira iluminando suavemente o ambiente entre eles, e contou tudo. Ele ouviu sem interromper, os olhos fixos nos dela, e quando ela terminou, ele disse: "A verdade não apaga o amor, só o aprofunda. Se algo, isso torna o que vocês dois tiveram ainda mais real. Você o ajudou a se curar, Amélia, e isso importa." Ela pegou a mão dele, grata, mas sua mente ainda girava. Nos dias seguintes, ela leu as cartas em fragmentos, cada uma janela para uma versão de Ethan que ela só tinha vislumbrado, vulnerável, com medo, desesperado por redenção. Ele nunca havia lhe contado sobre a criança que quase teve, ou sobre a mulher que desapareceu de sua vida. Mas agora, com cada palavra, Amélia via o padrão com mais clareza. Ethan havia amado profundamente, mas carregava suas feridas em silêncio, e nela ele encontrou não apenas afeto, mas redenção. Essa realização tirou um peso do seu peito, um peso que ela nem sabia que estava lá. Ainda assim, nem todos os segredos permanecem enterrados em paz. Certa manhã, enquanto preparava o café, recebeu uma visita inesperada, a tia de Ethan, uma mulher que ela só havia visto uma vez nas audiências, elegantemente vestida, olhos afiados e cautelosos. Ela pediu uma palavra em particular, e Amélia, surpresa, mas composta, a convidou para entrar. "Vim porque te devo um pedido de desculpas", disse a mulher, sem rodeios. "Não pela batalha legal, eu acreditei no que me disseram, mas por ter presumido que você era só uma garota com uma história. Estive observando de longe, e agora vejo o quanto estava errada. Você lidou com tudo com mais graça do que muitos de nós jamais conseguimos." Ela fez uma pausa, então pegou algo na bolsa, uma pequena caixa de veludo. "Ethan comprou isto uma semana antes da cirurgia", disse, estendendo a caixa. "Pediu que eu guardasse, por precaução. Acho que chegou a hora de você ter isso." Amélia abriu lentamente a caixa, revelando um delicado colar de ouro com um pequeno pingente de safira, a pedra de nascimento de Setembro, seu mês de nascimento. Dentro da tampa, uma pequena gravação. "Um futuro que vale a pena escolher." Ela piscou com força, as palavras prendendo-se em sua garganta. Depois que a mulher foi embora, ela ficou sentada sozinha na cozinha, a caixinha repousando em sua palma, e chorou. Não de tristeza, mas pela sensação esmagadora de estar sendo vista, de ser valorizada por alguém que antes havia se recusado a reconhecê-la. Mais tarde naquela noite, ela compartilhou a história com Richard, que ouviu em silêncio, antes de se levantar e caminhar até ela, tirando delicadamente o colar da caixa e prendendo-o ao redor de seu pescoço. "Você não precisa disso para provar nada", ele disse. "Mas é lindo, e você também é." Quando as mãos dele tocaram sua pele, uma onda de calor se espalhou por ela, uma sensação de que aquela casa, aquele homem, aquela nova vida, não eram substituições pelo que ela havia perdido, mas extensões disso. Novas páginas de um livro ainda sendo escrito. À medida que o Natal se aproximava, a casa se transformava com luzes suaves, guirlandas de pinho e velas com cheiro de canela. Amélia decorava a árvore com Richard e o pequeno Ethan, minúsculos enfeites pendendo dos galhos mais baixos, onde as mãozinhas dele podiam alcançar. Na véspera de Natal, os três se sentaram diante da lareira. Um momento calmo, compartilhado com risos suaves. Richard virou-se para ela e perguntou baixinho: "O que você vê quando olha para nós?" Ela não hesitou. "Vejo o futuro que Ethan queria para seu filho, e a vida que eu nunca imaginei reencontrar." Na manhã de Ano Novo, com a neve acumulada nas janelas e o silêncio cobrindo suavemente o bairro, Amélia acordou e encontrou Richard já no quarto do bebê, embalando Ethan e cantarolando uma canção de ninar que ela não reconheceu. Ela ficou observando da porta por um momento, o coração cheio e sereno.
Então ele se virou, encontrou seus olhos e disse sem cerimônia: Eu o amo como se fosse meu, e amo você como sempre amei. Ela se aproximou, beijou sua bochecha e sussurrou: Então vamos parar de esperar. Vamos escrever o resto dessa história juntos. Nos últimos dias do inverno que derretiam na primavera, o ar começou a carregar um novo cheiro, não apenas de terra descongelando e narcisos florescendo, mas de mudança, que não mais esperava quieta à porta, e, na casa de Amélia, as paredes pareciam respirar de forma diferente, cheias do zumbido de algo inacabado, mas repleto de promessa. Richard passava mais noites ali, não porque precisasse, mas porque estar ali havia se tornado sua paz, um contraste com as linhas rígidas de sua vida antiga. E todas as manhãs, os dois caíam numa dança silenciosa de cuidados com Ethan, compartilhando sorrisos sobre o café e toques sutis que significavam mais do que ousavam dizer em voz alta. Ainda assim, por toda a ternura ao redor, Amélia sentia uma tensão crescente apertando seu peito, não pelo medo do futuro, mas pelo peso de uma decisão que ela sabia que logo teria de tomar. Numa noite, com o céu escurecendo em azul aveludado e o som dos grilos retornando ao ar, Amélia sentou-se nos degraus da varanda, assistindo o sol se pôr por trás das árvores com Ethan em seus braços e Richard ao seu lado, o ombro dele tocando o dela suavemente. O silêncio entre eles era mais profundo do que palavras. Ele olhou para ela então, com uma expressão que ela já reconhecia, cheia de paciência cuidadosa e esperança silenciosa, e finalmente falou: Tenho me contido, não porque eu não saiba o que quero, mas porque queria que você estivesse pronta. E agora preciso perguntar: Amélia, isso ainda é um começo? Ou já é hora de chamar isso de lar? Ela não respondeu de imediato, os olhos fixos no menino adormecido em seus braços, mas em seu peito, seu coração despertava com uma verdade que não podia mais negar. O passado a moldara assim, e Ethan sempre faria parte de sua história, mas ela havia parado de acordar com tristeza, parou de prender a respiração diante da alegria, e havia começado a sonhar de novo, não com um homem que se foi, mas com um homem que ficou. Richard, ela disse olhando para ele, os lábios se entreabrindo, mas sem palavras. Ainda não, sussurrou, inclinando-se para ele e encostando a testa na dele. Estou quase lá, eu prometo. Ele assentiu lentamente, sem pressão no toque, apenas compreensão. E juntos, observaram as estrelas aparecerem, uma a uma, mas a paz raramente permanece intocada. Na manhã seguinte trouxe outra reviravolta inesperada. Uma carta entregue não pelo correio, mas em mãos, por uma mulher que Amélia nunca havia visto antes. Vestida com um terno cinza, olhos atentos e distantes, ela se apresentou como representante da divisão de legado da Fundação Carter, afirmando que o testamento de Ethan incluía um adendo que só havia vindo à tona recentemente devido a atrasos nos arquivos. Um pedido privado, não relacionado a finanças, mas à guarda do filho. As mãos de Amélia tremiam ao desdobrar o documento. Era a caligrafia de Ethan, inconfundível, e declarava que, no caso de sua morte e da incapacidade de Amélia de cuidar do filho, ele desejava que seu amigo mais próximo e parceiro de negócios, Richard Reed, assumisse a guarda compartilhada do bebê. As implicações a atingiram como uma onda. Ethan havia confiado em Richard, não apenas como colega, mas como figura paterna, alguém que ele acreditava que criaria seu filho com amor, caso ela não pudesse. Era uma mensagem do além, uma bênção silenciosa sobre aquilo que eles estavam construindo juntos. Naquela noite, Amélia sentou-se com Richard no silêncio do quarto do bebê, o papel entre eles, o ar espesso com tudo que ainda não fora dito. Eu não sabia, ele disse baixinho. Eu juro, não sabia que ele escreveu isso. Ela acreditava nele. Claro que acreditava, mas o peso da carta trouxe uma clareza inesperada.
Ethan havia enxergado algo em Richard que ela agora também via. Um parceiro, um protetor, um homem que amava não só a ela, mas a seu filho, com cada gesto discreto e voto não pronunciado. No dia seguinte, ela dirigiu sozinha até a colina onde Ethan estava enterrado, a carta no bolso do casaco, o ar fresco e limpo ao redor. Ficou lá por muito tempo diante da lápide, não chorando desta vez, mas falando suavemente. Acho que você sempre soube, não é? Que, se você não pudesse estar aqui, ele estaria. Você viu algo em nós antes mesmo que víssemos. Ela tirou a carta do bolso, pressionou-a suavemente contra a pedra fria e sussurrou. Obrigada por confiar em mim para escolher. Eu vou ficar bem. Nós vamos ficar bem. Quando voltou para casa, sua mente estava clara. Encontrou Richard na cozinha, cantarolando enquanto alimentava Ethan na cadeirinha, o bebê gargalhando a cada colherada, e a visão dos dois juntos fez lágrimas surgirem em seus olhos, não de tristeza, mas pela beleza esmagadora de um amor. Ela quase perdeu o momento. Ela deu um passo à frente, tirou a colher da mão de Richard e o beijou intensamente, com as mãos segurando seu rosto, enquanto Ethan aplaudia atrás deles, confuso e alegre. Eu te amo, disse ela baixinho. Já sabia disso há um tempo, mas precisava sentir isso nos ossos, não só no coração, e agora sinto. Richard não falou nada no começo, apenas a puxou para um abraço tão firme que parecia um lar, e depois sussurrou. Eu te amo desde o dia em que você esteve naquele tribunal e se recusou a deixar que apagassem seu filho. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Naquela noite, enquanto colocavam Ethan na cama e voltavam para a sala, Richard tirou do bolso um pequeno estojo de veludo. Não era novo, as bordas estavam gastas, a fita desfiada, e ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo que a tia de Ethan lhe dera, com o pingente de safira ainda dentro. Guardei isso porque queria que você decidisse quando estaria pronta para usá-lo novamente, não só como uma lembrança, mas como uma promessa. Ela pegou o colar, colocou no pescoço e sorriu, com lágrimas nos olhos. Então, vamos fazer essa promessa juntos. O sol da manhã filtrava pelas cortinas translúcidas do quarto, lançando linhas douradas sobre a cama macia, enquanto Amélia se mexia lentamente, sentindo o calor do pequeno Ethan enrolado ao seu lado e o ritmo constante da respiração de Richard logo atrás dela. Tudo parecia parado e ao mesmo tempo cheio, como se o mundo inteiro estivesse fazendo uma pausa para honrar aquele último momento de paz antes do próximo capítulo começar. Já se passaram 6 meses, desde que ela disse sim à sua proposta silenciosa. 6 meses desde que parou de sobreviver e começou a viver plenamente. Agora, enquanto se preparavam para um casamento pequeno e íntimo no quintal, sob a magnólia, não havia nada grandioso ou barulhento, apenas uma alegria sincera, compartilhada entre aqueles que permaneceram, os que realmente importavam. A grama estava recém-cortada, as cadeiras brancas dobráveis organizadas em filas, e a mãe de Amélia cantarolava na cozinha enquanto preparava pratos simples de bolo de limão e sanduíches de chá, suas mãos firmes e seguras, como se aquilo sempre tivesse sido parte dela. Amélia se vestiu devagar, não com seda ou cetim, mas com um vestido creme suave que a envolvia gentilmente, carregando apenas o peso da memória. Seus dedos demoraram um instante no pingente de safira em seu pescoço, agora usado não como um relicário do que foi perdido, mas como uma celebração do que sobreviveu. Quando ela entrou no jardim, o silêncio que caiu sobre os convidados não era de admiração, mas de respeito. Um amor profundo e silencioso por uma mulher que caminhou pelo fogo e saiu mais suave, não mais dura, mais calorosa, não mais fria. Quando Richard a viu, seu sorriso se abriu largo no rosto e ele não esperou permissão. Apenas deu um passo à frente,
e segurou suas mãos com as suas, como quem diz: conseguimos. Agora recomeçamos. A cerimônia foi curta, com votos claros escritos tarde da noite nos cantos de cadernos, promessas não de perfeição, mas de presença, não de grandiosidade, mas de firmeza. Quando foram declarados marido e mulher, os aplausos que ecoaram soaram como trovões rompendo anos de silêncio. Cada palma uma liberação de algo que esteve guardado por muito tempo. O pequeno Ethan gritava alegremente nos braços da avó, batendo palmas como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. Sua risada infantil elevando-se acima do barulho, brilhante, verdadeira e cheia de tudo que eles lutaram para lhe dar. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e a casa mergulhou novamente no silêncio, Amélia saiu para o quintal, onde as luzes de fada ainda piscavam sobre as cadeiras vazias, e o cheiro de jasmim flutuava no ar como uma bênção sussurrada. Ela ficou de pé sob a magnólia, agora adornada com fitas e flores brancas suaves, deixando o silêncio se aprofundar. Richard a alcançou minutos depois, envolvendo sua cintura com os braços e repousando o queixo em seu ombro. Nenhuma palavra foi dita por um longo tempo. Apenas respirações, presença e o tranquilo pulsar do contentamento. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa e firme. Eu costumava pensar que o amor era consertar o que estava quebrado, mas você me ensinou que é construir algo novo com o que resta. Ela se virou para ele, os dedos acariciando sua bochecha. Eu costumava pensar que amor era apenas um momento, mas agora sei que é uma escolha que fazemos todo dia, especialmente nos dias difíceis. Nos dias que se seguiram, a vida dele se desenrolou com uma graça simples, manhãs começando com risadinhas do bebê e café compartilhado, tardes passadas em parques e livrarias, noites aconchegados enquanto a lareira crepitava e o tempo desacelerava. Amélia abriu um pequeno estúdio de escrita no bairro, ajudando outras mulheres a transformarem suas histórias em memórias e ensaios, dando voz àquelas silenciadas pela dor, vergonha ou incerteza. Richard voltou aos negócios, não mais como alguém perseguindo números, mas como alguém que agora compreendia o legado de maneira mais profunda, tomando decisões não baseadas no lucro, mas no propósito. Juntos, criaram Ethan não com pressão ou perfeição, mas com um amor tão constante que virou o ar que ele respirava. Numa tarde de primavera, enquanto sentavam em um banco com vista para o Hudson, Ethan agora andando e balbuciando ao lado deles, Amélia virou-se para Richard e perguntou a pergunta que vinha repousando silenciosamente dentro dela há algum tempo. Você já pensa nele? Em Ethan Carter? Em como tudo isso começou com ele? Richard assentiu, os olhos fixos no rio. Eu penso nele frequentemente, não com arrependimento, mas com gratidão. Sem ele, eu nunca teria encontrado você. Acho que, de alguma forma, ele sabia disso, talvez até mais do que a gente. Amélia exalou, olhando para o menino que corria atrás de uma borboleta na grama. Acho que ele nos deixou pedaços de si mesmo, não só através do nosso filho, mas pela coragem que nos passou, pela força que despertou em mim. Richard segurou a mão dela, os dedos quentes e firmes. Você não só sobreviveu a ele, Amélia. Você o honrou e o carregou adiante, sem deixar que ele te prendesse. Isso não é só força, é graça. Enquanto o sol baixava e o céu se tingia de dourado, Amélia puxou o filho para o colo, segurando-o perto enquanto ele repousava a cabeça contra seu peito. Seus olhos se elevaram ao horizonte. O passado já não era uma corrente, mas um alicerce sob seus pés. O futuro, não mais um ponto de interrogação, mas um caminho aberto. E pela primeira vez na vida, ela se sentiu completamente livre, não porque a vida a poupou da dor, mas porque ela aprendeu a transformar a dor em algo belo. A história deles não era perfeita, nenhuma história jamais é, mas era real.
e era deles nascida da perda, moldada pelo amor e levada adiante pela escolha. Ethan Carter uma vez implorou por uma única noite para deixar um legado. No fim, aquela noite virou o começo de uma vida que nenhum deles poderia prever, uma vida cheia de segundas chances, coragem silenciosa e um tipo de amor que não grita, mas permanece, que não exige, mas protege. E enquanto Amélia sussurrava boa noite para seu filho naquela noite e apagava a luz, ela sorriu suavemente para si mesma, sabendo uma verdade acima de todas as outras. O amor nem sempre chega do jeito que esperamos, mas quando é real, quando é conquistado, escolhido e cuidado, ele constrói algo eterno. E nessa verdade, Amélia encontrou seu para sempre.